Obrigado, Núbia. Meu nome é Thiago Diniz, promotor de justiça aqui em Corinto. Eu sou de pele parda, cabelos grisalhos, já foram mais pretos. Estatura mediana, 1,72 m, visto terno azul, camisa branca e sapato preto. Falo aqui em nome do Ministério Público, órgão que eu tenho o prazer de integrar há 6 anos, atuando aqui, sempre aqui no centro-norte de Minas. Sou daqui da região, minha família é de Curvelo, então é muito prazeroso para mim poder falar aqui e participar, Núbia, da construção das políticas públicas, do trabalho do Ministério Público na região que, embora não seja daqui, eu sou de Belo Horizonte de nascimento, é a região que eu escolhi para poder viver, é aqui. Eu agradeço o convite na sua pessoa, Núbia, o convite feito pessoalmente, você fez questão de ir à promotoria nos convidar, e é sempre uma honra poder participar desses encontros. Eu sempre faço questão de participar de todos, porque eu acho que é dever do promotor, do Ministério Público, estar presente e no meio da população. Como eu vou dizer diante, o papel do Ministério Público, do promotor, é ser instrumento. Eu não defino política pública, Leandro. A gente colhe demandas da sociedade e transforma aqui, Isabel, em condutas, em práticas, em atuações. E só no meio da população a gente consegue identificar aquilo que é relevante para aquela comunidade. O eixo central dessa plenária nacional, Núbia, é saúde, democracia e soberania. Saúde é um direito fundamental, um direito que a gente chama que é um direito fundamental de eficácia, aplicação imediata. O que quer dizer isso? Todo aquele cidadão brasileiro tem um direito fundamental de acessar a saúde. O doutor Felipe colocou isso muito bem aqui na sua exposição. Isso está previsto lá no artigo 5º, artigo 6º e detalhado no artigo 196 da Constituição Federal, a Carta Magna, lá de 5 de outubro de 1988. Além disso, a saúde conta, o Sistema Único de Saúde conta com uma disciplina normativa muito detalhada na Lei 8.080, a Lei do SUS, que é o nosso norte, né, Isabel? Na atuação na matéria de saúde. A grande dificuldade que eu vejo, não só minha como operador do direito, promotor de justiça, a grande dificuldade é transformar, Núbia, tantos direitos, tantos princípios, Felipe, em completude. Essa é a grande dificuldade. O rol de direitos, o catálogo de direitos trazidos pela Lei 8.080 é maravilhoso. É maravilhoso. Infelizmente, Isabel, a gente não conseguiu ainda dar concretude a tudo aquilo. Não por falta de vontade daqueles que operam, mas pela complexidade dos problemas que a gente enfrenta. A Lei do SUS traz entre os seus princípios a integralidade da assistência, a universalidade do acesso e a equidade, que já foi dita aqui. E o que é exatamente equidade? Muitos pensam que equidade é tratar todos de forma idêntica. Equidade é justamente reconhecer as desigualdades, Felipe, e tratar a todos na medida em que se desigualam. Eu costumo brincar que uma visão muito clara de equidade, às vezes a gente vai falar um pouquinho de equidade, igualdade material em escolas. Eu sempre coloco uma criança mais alta do lado de uma um pouco mais baixa, e todas têm que enxergar além. Todas têm que enxergar, ter a mesma visão. Aquela criança alta não precisa de nenhum suporte para que ela possa ver além.
aquela criança mais baixa um pouco precisa de um banquinho para poder ter o mesmo nível de visão daquela um pouco mais alta. Equidade é justamente identificar que aquela criança mais baixa precisa de uma ajuda para poder olhar além e fornecer a ela aquele banquinho que ela precisa para que ela tenha o mesmo nível, o mesmo acesso que aquela criança mais alta. Equidade no sistema de saúde, Felipe, não é fornecer todos os serviços a todos da população. É identificar a necessidade de cada grupo social e fornecer àquele grupo o suporte que ele precisa. E daí a necessidade de a gente manter sempre permanente a escuta à sociedade. Hoje, um tema que eu gosto muito assim, de acompanhar, vejo muitos vídeos, um tema que preocupa muito é a saúde mental. Nos tempos atuais, a velocidade da informação, a facilidade da informação pelas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, a gente vê que a nossa população está adoecendo mentalmente. Muitos já devem ter se deparado, se não eles próprios, com alguém da família, com os tais jogos do tigrinho. É um problema seríssimo de saúde, Núbia, que a nossa sociedade moderna enfrenta. Estudando um pouquinho sobre o assunto, que é de saúde, é questão de saúde, eu descobri uma informação que é alarmante. 90%, hoje, aliás, existe uma doença, tem um nome, ludopatia. 90% das pessoas que enfrentam esse problema, 90%, ou seja, 9 em 10 pessoas que enfrentam esse problema, já pensaram em autoextermínio. 90%. Como se isso fosse a solução para aquela situação que aflige não só aquela pessoa, mas toda a família. 10% das pessoas que enfrentaram esse problema já tentaram o autoextermínio. Tomaram ações concretas a desencadearem aquela maldita solução. 10% já tentaram. E hoje, infelizmente, e a gente tem que identificar, como o Felipe bem colocou, o público que a gente atende. Esse é o novo público, por isso a gente tem que manter sempre aberto o diálogo. E quando o Murilo colocou que essa plenária seria aqui na PAI, eu pensei que lugar melhor não haveria, porque a nossa obrigação como órgão público, e aqui incluo Câmara dos Vereadores, aqui representados pela Paula, pelo Fernando, pelo Miller, perdoe se houver mais alguém, a Prefeitura, representada aqui pelo Flávio, mais algum outro secretário que aqui esteja, Ministério Público, Poder Judiciário, a gente tem a obrigação de sempre escutar, não só o público individual, que recorre à Prefeitura em busca de algum problema, da solução de algum problema particular seu, mas principalmente das associações da sociedade civil. E aqui em Corinto a gente tem a própria PAI, a ASPACO, que cuida tão bem da causa das pessoas atípicas. Esse diálogo permanente com eles é fundamental para que a política pública delineada maravilhosamente bem nas leis, de forma até abstrata, para que a política pública se adeque à realidade local e não fique somente cristalizado naquele catálogo maravilhoso de direitos que as leis nos fornecem. Falei um pouco de saúde. A segunda palavra que orienta a nossa conversa aqui hoje é democracia. Muito basicamente, em termos genéricos, democracia é o governo do povo pelo povo. E a própria Constituição, lá no artigo 14,
diz que a democracia pode ser direta ou indireta por meio dos seus representantes eleitos. O poder é do povo e dele emana, podendo ser exercido direta ou indiretamente. Indireta pelos governantes e direta como a gente faz aqui hoje, Isabel. A presença da população é um meio de democracia direta. E aqui hoje eu estou mais para ouvir do que para falar. A gente faz aqui, a gente pratica aqui hoje democracia na definição dos rumos da saúde que a gente quer para Corinto e para a região. E soberania, como já foi definido aqui também pela Isabel, é a capacidade de autodeterminação. E para que uma nação, para que um povo se autodetermine, ela precisa estar bem mentalmente, com saúde plena em todos os seus aspectos. Falando um pouquinho do Ministério Público, como eu disse que eu tenho a honra de integrar há 6 anos como promotor de justiça, mas integra a instituição há pelo menos 12 anos em outros cargos, sempre concursados. É com muito orgulho que eu falo, porque eu digo que eu nunca tive experiência profissional outra que não dentro do próprio Ministério Público. É uma instituição permanente, de caráter essencial, a administração da justiça, isso está lá no nosso artigo 127 da Constituição, e entre as nossas funções está a defesa dos direitos fundamentais, saúde, talvez o mais importante deles. Eu costumo dizer que o Ministério Público ele é instrumento de definição de política pública. Não cabe ao promotor de justiça definir, olha, o município de Corinto não vai investir numa praça, vai construir hospital. Isso a gente chama de mérito administrativo. A função do promotor é estar presente aqui, é receber a população na promotoria de justiça, e isso a gente faz aqui, sem horário marcado, as portas estão sempre abertas para quem queira ser atendido. A função do promotor é induzir políticas públicas, identificar as falhas estruturais e sobre elas atuar de forma sempre coletiva. Não cabe ao promotor, não cabe ao Ministério Público definir se o novo posto de saúde aqui na cidade de Corinto vai ser feito nesse bairro ou naquele. Nos cabe captar as demandas da comunidade e levá-las a quem compete executá-las. Quase sempre o Poder Executivo, no meio do seu prefeito e secretariado. Quando a gente identifica alguma falha, aí sim o promotor atua para corrigir rumos. Naquele exemplo da praça ou hospital, praça ou hospital, asfalto ou mais um posto de saúde. Nesses casos, o promotor pode atuar, entendendo que a alocação daquele recurso não é a melhor, porque foi deixado de lado um direito fundamental que é de maior relevância, que é a saúde. Em via de regra, a gente atua na indução da política pública. E sobre a atuação concreta do MP no acesso à justiça, a gente recebe muitas demandas individuais, doutor Felipe. E hoje o Estado de Minas Gerais detém um sistema de regulação de casos, né? De casos urgentes, que funciona bem. E a gente recebe cotidianamente, em muitos casos, nos pedindo auxílio para judicializar a demanda de saúde, que é um problema e é uma faca de dois gumes. Quando a gente recebe uma demanda de saúde na promotoria, a gente corta o coração, porque
nos faz lembrar daquela pessoa que por um motivo ou outro não tem acesso ao Ministério Público, porque, por exemplo, Santo Hipólito é município da comarca de Corinto e não tem sede da Promotoria de Justiça. De certa forma, apesar de todos os meios digitais que hoje são colocados à disposição da população, o WhatsApp da promotoria, ouvidoria, a população que não é sede de comarca, Santo Hipólito, por exemplo, não tem o mesmo acesso que a população de Corinto tem ao promotor, à promotoria. Então, a gente fica numa situação, uma sinuca de bico. Recebe um caso grave de saúde, prefeito Evaldo, bom dia. A gente recebe um grave caso de saúde nas mãos, pedindo uma internação urgente, porque aquele caso está na regulação e ainda não foi atendido. Será que não foi atendido por falta de vontade ou porque são muitos os casos? Eu tenho certeza que a vontade de atender a todos é premente. E eu pessoalmente, eu tenho, por entendimento, filtrar muitos casos de saúde em que a gente atua individualmente. Por um motivo muito simples. O atendimento de saúde é uma fila. É uma fila. Principalmente os casos eletivos, em que não há urgência nem emergência. Quando a gente entra com uma ação judicial para que alguém tenha uma cirurgia eletiva, aquela que pode aguardar, não deveria, mas pode aguardar, eu furo a fila de alguém que está na frente. Suponhamos que alguém está esperando uma cirurgia de joelho há 3 anos, 4 anos. Outra pessoa que precisa da mesma cirurgia e está há 6 meses aguardando, vai na promotoria e o promotor resolve entrar com uma ação judicial para garantir a realização daquela cirurgia. Eu ingresso com a ação, o judiciário me dá o provimento e aquela pessoa que aguarda 6 meses, passa na frente daquela pessoa que aguarda 3. Por isso que a nossa orientação, tanto institucional quanto minha própria aqui em Corinto, é sempre atuar de forma coletiva. Atuando coletivamente, a gente não elege beneficiários e, de uma forma ou de outra, a gente acaba beneficiando toda a população. E é assim que a gente atua, Milton está aqui, sempre demandando a prefeitura para a solução dos casos e melhoria conjunta global da saúde aqui em Corinto. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Minha família tem 2 irmãos médicos também, então a saúde está dentro de casa. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui, poder falar de saúde, exercer o papel de promotor de justiça num lugar pelo qual tem muito apreço. Permaneço sempre à disposição na Promotoria de Corinto, por todos os seus canais. Muito obrigado e vamos para a troca de ideias agora. Obrigado. Comunidade amada, prova viva que o SUS fortaleceu e que tudo acontece no tempo de Deus. Hoje o aperto já ficou pra trás, ajoelha, porque Jesus é bom de